Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai dar continuidade à questão da industrialização brasileira. A gente vai falar um pouco da questão de inovação, tecnopolos, a questão também das privatizações. Então, é continuidade da questão da industrialização brasileira, certo? Vamos aqui a apresentação. Então, hoje a gente vai dar continuidade a falar sobre o espaço industrial brasileiro, né? Só que com um foco maior agora, como é que anda a nossa inovação, né? Já que é um tema para a indústria que é muito atual, né? Todos os países desenvolvidos, eles vêm investindo muito dinheiro, né? Muito capital nas inovações, né? Que é isso que é o grande futuro agora para a industrialização também. A gente fala muito de tecnologia, às vezes a gente fica esquecendo que também a indústria, ela precisa dessa tecnologia. A indústria básica mesmo, a indústria siderúrgica, indústria alimentícia, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a realidade brasileira. E também voltar um pouquinho no histórico para falar sobre a questão das privatizações, certo? Então, o conteúdo, como eu falei, a gente vai falar primeiro sobre inovação em tecnopolos e depois algumas reflexões sobre as privatizações aqui no Brasil. Então, na questão de inovação em tecnopolos, a gente vê que a inovação industrial tem se tornado o centro das estratégias dos países desenvolvidos. Isso já é uma realidade, tá? Fora, mesmo com a pandemia, eles continuaram investindo. Inclusive, a vacina é uma tecnologia, né? Assim, e foi avançada com a pandemia, com a questão da tecnologia da Pfizer, por exemplo, de RNA. Então, é um investimento em inovação, em tecnologia, na saúde também, na indústria farmacêutica, então é um assunto relacionado. E nos países em desenvolvimento, que aí tem sido um pouco mais lento esse processo da inovação. E aí tem uma razão também, né? Obviamente que quem mantém o poder, quem tem o poder nos países que são desenvolvidos, não tem interesse de ter mais competição. Então, caso os países em desenvolvimento, subdesenvolvimento, subdesenvolvidos, como queira falar, emergentes, como é o caso do Brasil, entre outros, se a gente crescer muito, a gente vai começar a competir com esses países, né? Então, não é a intenção deles que a gente tenha essa competição. Obviamente que isso não é tão explícito assim, é falado, mas a gente sabe que não é uma prioridade que a gente se desenvolva, certo? Então, tenham isso sempre em mente, o que está por trás. Então, tem a questão da indústria farmacêutica, das vacinas, né, que eu falei que também está sendo um avanço, apesar da pandemia, está sendo ainda, né? A gente está aqui gravando em novembro de 2021, ainda é uma realidade, né, apesar de estar melhor, mas a pandemia trouxe alguns aspectos positivos de avanços tecnológicos nesse sentido. Então, provavelmente, com outras vacinas vai ser muito mais fácil a partir de agora, certo? Por conta desse investimento. Obviamente que a vacina veio rápido, entre aspas, porque teve um dinheiro e um empenho que todos os países queriam isso, né? Não foi a questão de ser rápida porque foi mal feita, mas porque teve investimento, né? Qualquer outra coisa com investimento, rapidamente ele sai do papel, tá? Essa é a grande questão. Então, a gente vê que uma das questões para a industrialização se desenvolver, né, para a indústria se desenvolver, é preciso investimentos em pesquisas e desenvolvimento, né? Qualificação de mão de obra também, do capital humano, ou seja, de pessoas para trabalharem com essa tecnologia, em indústrias tecnológicas, em indústrias que sejam mais autônomas, né, que aí vão precisar mais de pessoas que saibam mexer nos computadores, nos softwares, e não só a mão de obra bate-estaca, né, que a gente chama, que é só apertar um parafuso, fazer uma determinada coisa, não, é um funcionário que ele vai entender mais da questão de software, né, na questão tecnológica. E aí precisa de investimento nessa educação também, e que seja ofertado esse tipo de curso, né, para as pessoas, para aquele lugar que se queira desenvolver. Nos países em desenvolvimento é muito incipiente, mas a gente já vê em países desenvolvidos essa alteração de padrão. Mesmo em escolas, a gente já vê a oferta de cursos ligados à tecnologia, né, essa questão robótica e tudo mais,
não como essa do Brasil, que é muito pontual e meio ainda sem uma base mesmo, assim, né, estrutural, retirando outras disciplinas que são básicas para a formação do cidadão, e não é isso, a gente não quer formar uma pessoa só técnica, mas uma pessoa crítica. Então, é todo um complexo ainda, tá? Mas tenham em mente que nos países desenvolvidos eles já têm esse avanço, sim, inclusive na educação pública, né, de ofertar esses cursos relacionados a esse novo mercado de trabalho, tá? Então, a gente vê um papel central do Estado, principalmente fora. Aqui no Brasil, a gente, quando vê, são algumas escolas privadas e uma coisa ainda muito elitista, né? Então, é um ponto a se discutir, essa questão de educação em tecnologia, de oferta de cursos, investimento em pesquisa, que no Brasil, basicamente, é nas universidades públicas, a gente tem aqui, então, uma das principais fontes de inovação tecnológica são os tecnopolos, né, e vinculados a centros de pesquisa e universidades públicas, que no Brasil são 90% da pesquisa científica, e a gente, infelizmente, está vendo nesses últimos anos um total descaso e retirada de dinheiro desses lugares, né? Então, nossa pesquisa científica está parada praticamente, não só parada, como teve um retrocesso. Então, como inovar, como ser um país desenvolvido se a gente não investe nos lugares que propiciam esses tipos de curso e tecnologia e avanço, né? Nas universidades é que produzem, estão produzindo pesquisas que avançam na própria saúde, pesquisa em saúde, pesquisa na área de humanas, pesquisa em área computacional, e está praticamente parado. Então, assim, no Brasil, a gente tem que ter um papel forte de investimento para as universidades, para os centros de pesquisa, como institutos federais e tudo mais, tá? Entre outros órgãos públicos, a gente fala muito sobre questão da universidade, institutos federais, mas, por exemplo, agora na pandemia, né, a pesquisa científica na área de saúde, então a gente tem a Fiocruz e o Butantan, né, que compraram a tecnologia das vacinas AstraZeneca e a da Coronavac, respectivamente, mas elas têm capacidade de produzir vacinas próprias. Mas aí precisa de investimento do Estado, porque são instituições públicas, né? E aí não vem tendo já há muito tempo, né? Mesmo com a pandemia e com tudo mais, o dinheiro oferecido foi pouco para o que precisava, tá? Mesmo assim, o Butantan ele vem com um investimento mais do Estado de São Paulo, e aí vem produzindo uma vacina própria da Covid, né, que aí em breve estará disponível, vai ser fabricado tudo aqui, a gente não vai comprar tecnologia de fora, nem os insumos de fora, como a gente comprou, né? Os insumos vêm basicamente da China e da Índia para fabricação, tá? A vacina não é só a tecnologia para combater o vírus, mas tem alguns componentes básicos, né, como um remédio, né? Tem os componentes básicos e a fórmula específica. E a gente tem destruído essa indústria até de base, que faz remédio, né? Que produz a base dos remédios. Então, a gente tem que importar tudo. E aí isso se torna caro para a gente também e de pouco acesso. Outros setores que são públicos e que são produtores de ciência no Brasil, aí eu trago aqui a Embrapa, que aí, se tiverem curiosidade, dá uma olhadinha na internet, tá? Em relação à agricultura, uma instituição maravilhosa de produção de pesquisa, inovação tecnológica, nas formas de produção de agricultura, e aí isso precisa ser levado para os pequenos produtores, que é uma coisa que eles não têm acesso, né? A questão técnica, o acesso da questão técnica, para produzir melhor em menos tempo. Basicamente, são os grandes produtores que têm acesso a essas tecnologias e têm condições de comprar essas tecnologias para suas terras, para sua produção. Uma outra instituição pública também, que tem um trabalho importante, é o INPE, tá? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí ele dá uns dados sobre desmatamento, previsões de tempo também, com os seus satélites. E aí a importância também da gente investir nesse setor, né? Porque aí com os nossos próprios satélites a gente não precisa estar comprando informação e imagem de fora para poder fazer as nossas monitorar melhor como é que tá, quem é que está desmatando, em quanto tempo, o que está acontecendo com a Amazônia.
em relação a previsões do tempo também, porque se a gente tem que comprar isso, se torna muito caro para o Brasil, tá? E a gente acaba não tendo muito acesso às informações, tá? Então, aqui, fazendo um panorama, é a questão das fontes de inovação tecnológica no Brasil, são basicamente do setor público, universidades, institutos federais, algumas instituições como Fiocruz, Butantan, Embrapa, INPE. Então, é investimento no setor público no Brasil para poder ter um avanço tecnológico e inovação, né? Não é só o setor privado. O setor privado ele é muito pequeno nessa questão no Brasil, né? Eles oferecem alguns cursos, mas aí alguns cursos de robótica e tal, mas é uma coisa mais comercial e não tanto de inovação mesmo, tá certo? Então, tenham atenção a essa questão de investimento público que é necessário no Brasil para a gente inovar tecnologicamente, tá? Então, o Brasil apresenta, com todo esse cenário, uma taxa de inovação inferior a países centrais, né, do sistema capitalista, e mesmo países emergentes como a China e a Índia, que também são países que estão em desenvolvimento. A China já tem avançado muito, na verdade, já vai passar os Estados Unidos em pouco tempo, vai deixar essa categoria de emergente em algumas décadas, no máximo, ou alguns anos. A gente está abaixo, né? Os países crescem, a gente está regredindo agora, nesse momento. A questão dos insumos para vacina, como eu falei, né, que vem da China e da Índia, a gente é basicamente dependente, a gente não tem uma produção própria. Nosso parque industrial está praticamente acabado. Essa é a realidade. Da década de 80 para cá, como a gente viu nas outras aulas em relação ao histórico da industrialização, a gente simplesmente desindustrializou o país. E aí a gente só é exportador de commodities, basicamente. O que são os commodities, professora? Soja, café, açúcar, que isso é importante, é um setor que segurou o Brasil na pandemia, né, de questão econômica, para não ser pior do que já está, mas não é um setor que dá tanto dinheiro, né? Como eu sempre falo, o que vale mais, um pacote de café ou um celular, né? E aí, qual é o valor agregado maior, né? Então, a gente tem produtos de commodities que não tem tanto valor agregado como a questão tecnológica e a gente não tem espaço para investir em tecnologia, não tem tido esse direcionamento. Então, mesmo dentro dos investimentos que se tem dado em inovação no Brasil, eles são basicamente direcionados à compra de maquinário e equipamentos do que realmente investimento em inovação e pesquisa. Quando eu digo investimento em inovação e pesquisa, é apostar em uma coisa nova. Então, assim, é um risco. E aí, quem normalmente toma esse risco são os estados, né? São os governos que têm condições de colocar um dinheiro e se der certo ou não, ele está lá, que é diferente da empresa privada. A empresa privada ela só vai colocar o dinheiro onde ela sabe que está certo. Então, as grandes inovações do mundo sempre foram feitas pelo Estado e depois agregada pelo setor privado, como, por exemplo, a internet e os computadores. Quando a gente vai lá para os Estados Unidos, foi o governo dos Estados Unidos que colocou dinheiro primeiro para surgir a internet e os computadores, tá? Depois vieram as grandes empresas, né, da Microsoft, Apple, enfim. Mas primeiro quem apostou na descoberta foi o Estado, tá? Então, lembrem desse papel do Estado que muitas vezes não é dito e até esquecido, e aí tem os Estados Unidos como exemplo, que é tudo privado e tal, mas os Estados Unidos também é um bom exemplo para o investimento estatal quando é um risco, tá? E quando precisa de ajuda, como no Plano Marshall, que foi para sair da crise. Então, sim, o Estado tem sua importância, sim. E aí, o que acontece no Brasil? A gente tem uma dependência tecnológica em relação aos outros países, então a gente exporta commodities, café, soja, que agrega muito pouco, e a gente compra muita coisa muito mais cara que a tecnologia. E aí isso acaba não desenvolvendo o lugar. Eu tenho chamado isso de neocolonialismo digital. Não sei nem se esse termo existe, mas eu achei adequado para a gente entender, né, como é que acontece. Então, é uma nova forma de colonizar, só que digitalmente a gente fica preso, né, a comprar, como se fosse uma colônia comprando dos seus países, né, que o colonizam, e aí as coisas digitais e tecnológicas.
E aí o segundo ponto da aula, que aí já é uma reflexão acerca de todo o assunto, sobre as privatizações no Brasil. Então a gente para um pouquinho sobre tecnologia e vai entender o processo de privatização aqui, que interfere na questão do investimento tecnológico ou não investimento tecnológico que hoje em dia, né? E aí a gente vê que a partir da década de 80, e especialmente na década de 90, a gente vê um processo forte de privatização, ou seja, entrega de empresas que eram do Estado, nossa riqueza, né, que eram geridas pelo Estado, para os governos, ou para as empresas privadas, tá? E aí vocês veem que está junto com o processo de desindustrialização, né? Não é à toa isso, né? Então a gente desindustrializa o país e ao mesmo tempo porque a gente está vendendo as nossas indústrias para as empresas de fora. Então tem toda uma relação das privatizações e do processo de desindustrialização do Brasil, tá? Tem uma relação aí entre os dois. E é claro que nem tudo é tão... Nenhum processo é 100% ruim ou 100% bom, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os argumentos que se colocam favoráveis à privatização, argumentos desfavoráveis, e a gente vai falar um pouquinho das principais empresas que foram privatizadas, tá? Entre os argumentos favoráveis, os estados governos, na verdade, né, que querem privatizar, eles colocam o argumento de o Estado o nosso governo, o Estado do Brasil está quebrado e a gente precisa controlar nossas contas, vamos vender a empresa, nossa empresa, para com isso arrecadar dinheiro e melhorar a dívida. Levantamentos de fundo para pagamento da dívida interna também, então não só das contas públicas externas, mas internas, para reduzir os empréstimos feitos no exterior, porque se a gente vende uma empresa, supõe-se que teremos dinheiro suficiente para não pedir crédito fora, que aí gera uma dívida muito alta de juros externa. A captação de investimentos para o setor industrial, porque supõe-se que pelo setor privado eles vão conseguir captar mais dinheiro ao redor do mundo, né, já que o capital é de fora, as empresas são de fora, as ações são de fora. Aumento da potência e qualidade dos produtos e serviços, né? Então, tem essa fala de que privatizando vai ficar melhor o serviço para o consumidor. Nesse ponto aqui, eu acho bem questionável. Nas outras, também acho questionável, mas não tanto. Mas esse eu acho bem específico para a gente refletir uma coisa. Se todas as empresas que já foram privatizadas no nosso país, né, realmente aumentasse a qualidade dos produtos, eu questiono. Vocês acham as companhias telefônicas atuais do Brasil boas, boa qualidade? E também da internet, né, que aí tem relação até com algumas companhias telefônicas, algumas delas, e que esse setor foi privatizado há muito tempo, né? Foi entregue, a gente tinha estatal, foi entregue. Eu questiono se vocês acham de boa qualidade a internet e o telefone que vocês têm em serviços, né? Tem um dado bem interessante que o Brasil, e aí comparando com a moeda de cada lugar, obviamente, é um dos lugares, no Brasil, um dos lugares que paga-se mais por serviços de internet e telefonia por cada pessoa, né? Eles fazem esse comparativo em relação a outros países, que, no caso, as pessoas lá pagam menos para ter o mesmo serviço daqui ou um serviço melhor, com a internet mais rápida e tudo mais. Então, a gente paga muito caro para ter o serviço que tem, e a gente tem uma limitação de empresas, né? Não vou fazer aqui merchan, mas vocês sabem quais são as empresas que a gente tem de telefonia. E foi privatizada. Era, de acordo com esses argumentos aqui, era para ser um serviço com a qualidade melhor e uma potência melhor. Fica a reflexão. Dos argumentos desfavoráveis à privatização. Então, o entreguismo, o que é o entreguismo? É você dar de mão beijada, né, a sua empresa, o seu valor estratégico, né, e lucrativo para uma empresa para as empresas de fora. E aí eu trago aqui como exemplo a Vale, né, que foi privatizada em relação à questão da mineração, que ela está no mundo todo, ela vem sendo muito lucrativa. E aí a questão da Petrobras, que está sendo discutida agora, inclusive nesse momento, em 2021. Né? Ela é um setor estratégico, é a nossa riqueza.
E a Embraer, que também está na mira. A Embraer é de aviões, tá? Dizem que a Embraer, mas está quebrada, tem que vender porque está quebrada. Eu não entendo como é que uma empresa quebrada, ela tem uma fila de espera de aviões, né? O Japão é um dos nossos melhores consumidores, eles adoram os nossos aviões, a tecnologia da Embraer, mas a justificativa é que ela está quebrada, tem uma fila de entrega, né, boa aí, mas está quebrada, precisa vender para o capital externo. E aí, uma observação em relação a isso, que boa parte das empresas que compram a nossa empresa estatal são empresas estatais de outros lugares, inclusive dos Estados Unidos também. Então, assim, eles estão agregando dinheiro para o estado deles e a gente está dando. Não é tem algumas empresas privadas que compram o nosso patrimônio, mas também tem empresas estatais da China, dos Estados Unidos, que compram as nossas empresas. Então, né, vamos refletir quem é que fica com dinheiro no final das contas, né? Outro argumento desfavorável, os lucros e os dividendos vão direto para o exterior, então quando a gente vende a nossa empresa, é como se você vendesse o que você tem, você não tem mais acesso àquilo ali. Algumas coisas alguns processos de privatização, a gente fica com uma parte, é o da Petrobras, mas normalmente a gente está ficando com a parte que não é vantajosa, como a dos Correios, né? Que eles querem privatizar a parte lucrativa, que é dos Correios das grandes cidades, e deixar para o Brasil a questão dos interiores, lá no Amazonas, distantes. Aí esses que não dão lucro ficarão com o Estado brasileiro, né? Sob o comando do Estado brasileiro. Então, aí é muito bom, né? E aí a gente só perde nisso, na verdade, né? Muito bom para quem está com dinheiro. Outro argumento desfavorável é o valor de venda, que é normalmente abaixo do mercado internacional. A gente vende a um valor muito baixo. Se for vender, pelo menos vender num dinheiro realmente suficiente, né? Que faça valer aquilo ali. Mas normalmente a gente vende abaixo para vender logo e pegar o dinheiro rápido. E aí uma outra observação é que empréstimos de dinheiro de bancos públicos brasileiros, como o BNDES, para as empresas estrangeiras, né, para as empresas estrangeiras comprarem nossas estatais. Quando não é o Estado desses lugares que compram, a gente tem um programa que a gente empresta dinheiro para as empresas privadas desses outros países, né, de fora, dinheiro nosso, para elas comprarem as nossas estatais. Aí eu questiono, faz sentido? Né? A gente está emprestando dinheiro para comprar o nosso próprio patrimônio, né? E a juros baixos, enfim. É questionável. Agora, obviamente que tudo isso acontece porque alguém está ganhando dinheiro, né? Alguns poucos ganham dinheiro com isso tudo. Alguns setores, sim, podem ser privatizados. Isso não é uma negação de que setores não precisam ser privatizados, mas que sejam setores que não tenham tido nenhum investimento e que a empresa arque com tudo, como, por exemplo, a questão do saneamento brasileiro. A gente tem um problema sério. Nenhum governo que passa consegue, isso a nível nacional, tá? Não só de um estado ou outro, ou município ou outro. Então, sim, se uma empresa quiser privatizar, mas que ela chegue com o dinheiro da estrutura para o saneamento básico e dali lucre, faça seu lucro, tudo bem, né? Num preço razoável para o consumidor e tudo mais, tudo bem, mas o que não dá é o que a gente tem feito. A gente tem feito toda a estrutura, né? Por exemplo, em algumas cidades com a retomada da ferrovia, então, a gente vai retomar a ferrovia desse município aqui. O Estado chega, faz toda a infraestrutura, né, as estações, melhora os trens e vende. Não faz sentido. Você tem que vender lá do início. Então, você quer ter o domínio disso aqui, quer comandar a questão dos nossos trens aqui, você vai comprar, né, o que tem, vai melhorar e você vai lucrar com isso, com o tempo. Mas não espere do Estado a nossa estrutura para depois a gente dar de graça, tá bom? Então, não é a demonização das privatizações, mas ela precisa ser pensada estrategicamente. Quais são os setores que podem ser privatizados ou não no país? A gente não pode vender tudo que a gente tem, porque de onde a gente vai tirar dinheiro? Onde o Brasil vai tirar dinheiro se a gente vender tudo que a gente tem, privatizar, né, dar de mão beijada para os outros? A gente vai virar uma nova colônia, como já tem sido, né? Não de Portugal, mas dos países que comandam a economia no mundo. Aqui uma listinha para encerrar, das principais empresas que foram privatizadas, Vale do Rio Doce, que eu já falei, Telesp Celular, Subinas, Companhia Siderúrgica Nacional, Metrô Rio de Janeiro, Porto de Santos Terminal.
E aí eu trago duas aqui, para a gente conversar só um pouquinho, fazer uma reflexão final, em relação aos aeroportos e os correios, né, que estão na mira. Os aeroportos, uma parte já foi privatizada, que é esse raciocínio que eu falei no ponto anterior aqui dos argumentos. Foram privatizados os aeroportos grandes, como o de São Paulo, esses que dão dinheiro, né, esses terminais grandes que dão lucro de qualquer jeito, e aeroportos pequenos lá em Rondônia, né, lá no Mato Grosso, continuou sendo comandado pela Infraero, que é a estatal brasileira de estrutura de aeroportos. Então, isso não faz sentido. Se for para privatizar, que privatize tudo. Fique com o que é bom e o que é ruim, porque é uma coisa só. Porque deixar só o que é ruim para o Estado, isso traz prejuízo. A gente só ficou com a parte podre, né, da empresa. E aí, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Então, aí a gente vai gerar mais dívida para o Brasil. E a empresa que comprou vai ficar só com a parte lucrativa. É a mesma coisa com Correios que eu falei. Querem privatizar os Correios de cidades grandes, né? Mas o domínio de Correios das cidades pequenas continua com o Brasil. E aí o que é colocado na mídia? Não, a gente não vai privatizar tudo, vai privatizar só uma parte, a gente vai ter ainda soberania nacional. Mas não falam que é nesse ponto, que a gente vai ficar com o que não dá lucro. Vai dar de graça para os outros para privatizarem, né, o que dá lucro. Tá? Essa parte não é comentada. Então, se atentem às informações e ao que é só dito, reflitam e vão pesquisar além do que só é falado, certo? Então é isso, acho que essa é a reflexão da aula de hoje. A gente falou de industrialização, privatização e fez todo um contexto, e a realidade brasileira é complexa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessas reflexões e pensem também um pouco sobre essas coisas que não são tão faladas assim na mídia, né? Então, tchau, gente, e até a próxima.